Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor ministro, com todo respeito ao senhor, mas às vezes dá a impressão, com todo respeito de fato, de que o senhor é uma espécie de um personagem de um filme ou de uma série de ficção científica, dessas que a gente assiste na Netflix ou às vezes assiste, sei lá, na sessão da tarde. Porque é um acúmulo de características e teorias da conspiração completamente estranhas e bizarras, anticientíficas e ante tudo aquilo que a sociedade brasileira já acumulou, que às vezes nos assusta, mas infelizmente o senhor não é só um personagem, o senhor é um ministro, é o chanceler, e que acredita em teorias do tipo terraplanismo, nega o aquecimento global, que está inclusive devastando parte da nossa, enfim, do mundo inteiro, colocando a vida humana inclusive em risco. Acredita que, supostamente, a esquerda tem uma política de antinatalismo, enfim, são uma série de teorias completamente estranhas e bizarras. Só que o senhor também é de um tipo de personagem que parece que também não tem amor próprio. Por que eu digo isso? O presidente Bolsonaro ele quer colocar o próprio filho como embaixador dos Estados Unidos. Aí ele disse essa semana, se o Senado não aprovar, não tem problema, eu vou botar meu filho como chanceler. Ou seja, descartou o senhor assim em absolutamente 30 segundos. O senhor não tem nenhum tipo de amor próprio? Qualquer outro ministro que se dignificasse, que tivesse o mínimo de dignidade, se revoltaria com tamanho desrespeito do presidente da República e, se tivesse dignidade mesmo, inclusive, se retiraria do cargo imediatamente, já que pode ser descartável. Na minha opinião, não tem problema. Sinceramente, se é Eduardo Bolsonaro ou Ernesto Araújo como ministro, além da bizarrice de se nomear um filho como ministro, do ponto de vista do conteúdo político, acho que dá a mesma para a sociedade brasileira, segue nos envergonhando a nível internacional, segue defendendo teorias bizarras, fantasmagóricas, mas, do ponto de vista da sua dignidade, isso me estranha bastante que o senhor até agora não tenha tido nenhum pronunciamento sobre isso. Eu gostaria que o senhor dissesse qual é a sua opinião a respeito disso, de ser descartável para o presidente da República. A minha segunda pergunta também diz respeito à política de gênero, porque o Brasil é o quarto país do mundo com o maior número de casamentos infantis. E isso é muito grave, porque são meninas com menos de 16 anos que são submetidas a relações, muitas vezes, de violência. E quando o senhor vota contra, no item, no aspecto de casamentos infantis, numa resolução da ONU, de que não vota contra a emenda que fala a respeito de direitos sexuais e reprodutivos, o recado que o senhor está dando para essas meninas é que os direitos sexuais e reprodutivos delas, ou seja, se elas forem vítimas de violência sexual, se elas tiverem algum tipo de problema, caso elas engravidem, no desenvolvimento da sua gravidez, no planejamento familiar, uma série de temas que são necessários a todas as mulheres brasileiras, o senhor diz dá o recado de que não me importa, não tem problema nenhum, o Brasil não se importa com você, menina. Então, eu gostaria que o senhor dissesse por qual motivo o senhor tem tanto medo da palavra... 30 segundos. Tanto medo da palavra gênero, se isso é parte das suas teorias conspiratórias e fantasmagóricas, e por que o senhor não se importa com a vida das mulheres brasileiras e trata com tanto desprezo uma conquista indispensável, que é a manutenção dos nossos direitos sexuais e reprodutivos, para que não haja nenhum tipo de violência contra as mulheres, para que não se tenha mais os altos índices de mortalidade materna e para que as nossas meninas possam se desenvolver em paz? Da saúde da mulher, dos direitos sexuais e esse tipo de linguagem, e depois a questão do gênero. Então, em relação a essa temática da saúde da mulher e direitos reprodutivos, né, a nossa preocupação é fundamentalmente a seguinte: a verificação de que, dentro desse conceito de direitos sexuais e reprodutivos, e na discussão que às vezes é conduzida sobre, em alguns momentos, quando é conduzida sobre saúde da mulher, existe sim aí embutida a questão do aborto, né? Então, o que nós queremos é que fique claro que, quando se fala disso, não se está falando de aborto. E isso, as pessoas que defendem o uso desses conceitos não se prestam a isso, né? Então, se a gente conseguisse um consenso, né, de que, quando você está falando de saúde da mulher, você não está falando necessariamente de aborto, que aborto é uma outra discussão, né, aí estaria tudo bem, né? Então, a minha imagem basicamente é a seguinte, né, você tem um bolo, tá? E dentro desse bolo tem uma gilete. Então, eu quero assim, abrir esse bolo e tirar a gilete, né? Que é o bolo. O bolo é a saúde da mulher, os direitos da mulher, né? Agora, tem uma gilete lá dentro, que é o aborto, que tem que ser discutida numa outra discussão, né, de acordo com a legislação nacional, que pune o aborto, né? Então, as pessoas falam, não, você tem que comer o bolo, mas tem uma gilete dentro. Entendeu? Tem uma gilete dentro desse bolo, né?
Então, o que eu quero simplesmente é abrir, e tentamos abrir isso, ou pelo menos chamar a atenção das pessoas para que existe uma Gillette dentro desse bolo, né? Então, isso é um truque que as pessoas dessa ideologia abortista estão usando, né? Que é pegar um conceito... Não, é pegar um conceito nobre, que é o que a esquerda faz muito, é pegar um conceito nobre, sequestrar esse conceito, perverter e distorcer, né? Isso acontece com o meio ambiente, isso acontece com o meio ambiente, acontece com o direito Não, isso aqui não é debate. Não, eu vou fazer só... Ministro, isso está acontecendo. Todo mundo é a favor de direitos da mulher. Não. O ministro vai... Todo mundo é a favor de direitos da mulher. Mas Ministro, só um todo mundo é a minutinho. favor. Eu quero fazer só um pedido. Agora é a fala do ministro, nós temos o tempo e ele vai falar, como todos falaram, e eu acho que é a posição do ministro responder ao requerimento. Com a palavra, ministro, e peço que não haja interrupção, por favor. Todo mundo é a favor de direitos da mulher. Agora, você tem que saber se lá dentro o aborto indiscriminado ou não está. Porque isso é outra discussão, né? Então, os abortistas, eles sempre tentaram colocar o direito ao aborto através ou de decisões judiciais ou agora através da ONU, né? Por que não apresenta um projeto de lei sobre isso? É vocês que têm que discutir isso. É o legislativo. A ONU não pode se substituir ao processo legislativo brasileiro, tá? Então, isso é uma coisa, né? Então, Gillette no bolo. Eu não vou comer bolo com Gillette, né? E o povo brasileiro não quer comer bolo com Gillette dentro, tá bom? Bom. Agora, outra coisa, a Arábia Saudita e outros países, quer dizer, então, se a Arábia Saudita é contra o aborto e a população brasileira, em grande maioria, é contra o aborto, eu vou ser automaticamente contra o aborto? Não. Casamento infantil... Mais uma vez... Eu vou chegar a isso, né? Peço aos deputados... Só um minutinho, gente, por favor. Não só os deputados que estão posicionando ao ministro ou contra, o ministro vai falar até o fim, sem interrupção. Que entenda. Mas só uma questão de ordem. Eu fiz uma pergunta sobre duas resoluções. Ele vai responder. Uma que tratava de casamento infantil e a segunda Fernanda, que tratava de deputada, educação sexual. O ministro, ele está distorcendo. o ministro Foram as duas vai... resoluções que o Brasil votou. Mas o ministro eu vai... trouxe o espelho. Escute. Deputada, o ministro vai responder no tempo dele. E não vou permitir interrupção de nenhum deputado sobre o tempo do ministro. Ok? Por favor. Sobre a questão de gênero, tá? Aqui, sim, nós estamos diante de uma ideologia. O que é uma ideologia? Ideologia é um conjunto de postulados que desafia a realidade. E quando a realidade contradiz a teoria, tanto pior para a realidade. Isso é ideologia, né? Ideologia de gênero, claramente, é o caso, né? Porque, né, nós temos a experiência milenar da humanidade, nós temos o bom senso e nós temos a ciência dizendo que existem homens e mulheres, né? E existe uma ideologia dizendo que não existe, que isso é uma construção social, né? Sem nenhuma base, sem nenhuma prova, né? E quando a realidade confronta, prevalece a ideologia para aqueles que esposam a ideologia. Então, a nossa intenção nesse debate é desideologizar, né? Tirar essa ideologia. Ideologia de gênero é extremamente nociva, né? Porque a nossa preocupação não é simplesmente uma questão de lógica ou terminológica, que também é importante, né? Mas aqui eu me permito trazer esse caso trágico do menino Juan, né? O que motivou esse... O que digamos, fez com que a própria mãe e a companheira da mãe se sentissem empoderadas a ponto de castrar o menino e matar o menino, né? A ideologia de gênero. A ideologia de gênero, né? Elas ouviram falar que não existe homem e mulher, e que você, castrando um menino, ele se torna uma mulher. Elas entenderam isso, e porque isso está sendo dito por aí, né? Então, o menino Juan é... Então, a senhora, deputada Sâmia, perguntou se eu sou uma personagem, né? Eu queria saber de que história que o menino Juan é uma personagem agora, tá? Também. Continuando, ministro. Deputada Sâmia, deputada Sâmia. Vamos lá. Tá. Não, ok, mas o ministro está com o tempo dele. Não, deputada, o ministro está com o tempo dele. Pois é. Desculpa, quais são as perguntas? Não, continue, ministro, terminando sua conclusão. Tá bom. Bem, não, deixei claro que, enfim, tudo que é alegado que a gente defende violência contra a mulher, isso é absolutamente contrário, não é verdade, não é fato, não é o que nós estamos colocando nas nossas instruções, não é que os delegados brasileiros estão representando, nem violência contra indígenas, nem na questão de estupro, né? Nem muito menos estupro, né? Não, eu realmente tenho uma preocupação com a demonização, em certos casos, da sexualidade, né? Da sexualidade masculina, no caso, né? Existe, claro que existe. Isso a gente vê muito nos Estados Unidos, hoje no Brasil ainda um pouco menos, mas essas coisas vão migrando para cá, né? Então, hoje em dia, nos Estados Unidos, você tem situações onde, né, uma mulher alega, sem qualquer prova, que um
que foi vítima de estupro e a vida daquele homem é destruída, né? Então, é que você tem a questão do Estado de Direito, não é de forma nenhuma negar o problema do estupro, isso tem que ser combatido de todas as formas, né? Como todas as formas de violência, como todas as formas de violência. Mas é também expulsar a ideologia desse tipo de debate. Isso é a minha resposta a isso. Vá na sequência. Não, vá na sequência. Não, deputada, desculpa, ele vai na sequência dele. Bom, gente, senão não vai. É importante mencionar aqui o seguinte, né, a questão da tortura, por exemplo, né, nós temos aí agora um relatório da relatora de Direitos Humanos, Michelle Bachelet, sobre o Venezuela, onde aponta casos de tortura sistemática pelo governo Maduro, né? Nós estamos nos insurgindo contra isso, o Brasil, com vários outros países, está tentando colocar para fora esse regime que pratica tortura, que pratica outras barbaridades, né, contra os direitos humanos, né? E as pessoas que, pelo menos eu tenho a impressão que algumas pessoas estão falando aqui, defendem o governo Maduro na Venezuela. E a tortura no Brasil, nos presídios... Não, desculpa. Não, ali não, gente.